Oi, pessoal, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo do conflito, da abordagem do conflito, da resolução e transformação do conflito. Agora já entrando nos chamados meios alternativos de resolução de conflitos. Esse termo está entre aspas porque tem uma discussão que a gente vai ver mais à frente, mas primeiro é importante entender a história do termo, do instituto e como surgiu. Apesar de já haver praticado mediação, conciliação, arbitragem, enfim, em variadas formas ao longo da história, a humanidade não tinha ainda instituído esse termo e reunido esses diferentes meios, até que o Frank Sander, que foi considerado o precursor desse termo e do início desse estudo, na The Pound Conference, ele cunhou esse termo Alternative Dispute Resolution, ADR ou ADR, né, em inglês, para se referir àqueles meios de resolução distintos do processo judicial. Assim como está acontecendo aqui no Brasil, desde o início do século XX, mais ou menos, começaram algumas discussões nos Estados Unidos sobre a efetividade dos meios judiciais de resolução de conflito, da sua efetividade, da demora, de como poderia ser melhorado. E aí foram começando a estudar essas outras formas de resolução que acabaram sendo reunidas por esse termo que o Frank Sander cunhou. Baseado no Roscoe Pound, nos estudos deles, percebeu-se que o processo judicial estava virando meio que uma briga de ego, sabe? Os litigantes, através de seus advogados, queriam ganhar, e aquela essência da resolução de conflito foi ficando de lado. Então, começou esse movimento, mais ou menos na década de 70, de difusão desses meios chamados meios alternativos de resolução de conflito. Quais são os problemas desse termo? Tem muita discussão de que chamar esses termos de alternativos coloca o processo judicial como se fosse o meio por excelência. Então, o resto seriam apenas meios subsidiários. Entra uma questão semântica de se, ao invés de alternativos, adequados seria uma melhor opção semântica, ou até se isso pode ser considerado um reflexo da tradição jurídica. Porque aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, nós temos uma tradição de, quando temos um problema entre duas pessoas, a primeira coisa que a gente pensa é, tanto como cidadãos como quanto advogados, qual que é o processo que eu posso entrar? Qual é o nome da ação que eu vou dar para esse caso? E não, essencialmente, qual seria a melhor forma de resolver esse problema? No Brasil, essa diferença entre alternativo e adequado é até um pouco mitigada porque, pelo CPC e pela lei de mediação, nós temos o que a gente chama de mediação, conciliação judicial. Então, esses meios, especialmente esses meios consensuais, estão entrando dentro do processo e já não há mais uma distinção tão clara do que é alternativo, do que é adequado ou do que são só diferentes procedimentos que são colocados juntos. Há também, além da parte boa, daquela parte da gente estar querendo incentivar a mediação, a conciliação, né, os meios alternativos e tudo mais, tem também a parte crítica. E o principal e primeiro crítico que ficou mais conhecido nessa área foi o Owen Fiss, que ele publicou um texto com um título bem sugestivo de Against the Settlement, em 84, ou seja, mais ou menos uma década depois daquele discurso do Sander na The Pound Conference, falando que o juiz, ele tem um duplo papel. Não é simplesmente promover a paz e resolver o conflito, mas também é defender direitos. Então, especialmente numa sociedade como a nossa, que há muita assimetria de poder, diferença entre as partes, o juiz entraria como uma pessoa apta a decidir a questão, minorando essa diferença, então diminuindo um pouco, sabe, essa simetria entre as partes. E quando se passa isso para um processo consensual, às vezes as partes elas não têm consciência do que elas estão aceitando e de quais serão as verdadeiras consequências daquelas decisões que elas fizeram juntas. Então a gente trouxe isso para vocês porque é muito legal mediação, muito legal conciliação, uma nova ideia de resolver conflito, mas é preciso que a gente lembre que esses meios consensuais, eles também podem ter os seus problemas. E aí ao longo do curso a gente vai estudando como a gente pode minorar um pouco isso para que os problemas do processo judicial não acabem sendo transferidos para esses meios consensuais que têm tanto potencial, mas que podem acabar fazendo mal também às pessoas que deles participam, se não tiver realmente uma compreensão do que está acontecendo.
E aí, na próxima aula, nós vamos estudar e entender um pouco melhor esses meios diferentes do processo judicial. A gente trouxe até uma escala aqui de interferência, porque esses meios alternativos, eles envolvem diversos meios, não só os consensuais, mas alguns que têm um pouco mais de interferência, como a arbitragem. Então, nós temos a negociação, a avaliação de terceiro neutro, e subindo numa escala, chegamos até a arbitragem, a jurisdição estatal, que tem uma esfera maior de interferência do terceiro, que aí, nesses casos, o terceiro já tem um poder decisório e não é tudo feito só pelas partes, pelos consensos dela, enfim. A gente vai entender isso melhor na próxima aula. Muito obrigada e até logo!